A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas a você que acessou o meu canal. Esse canal aqui tem por objetivo de pregar o Evangelho da graça, cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse em Marcos 16,15 e de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, para me ajudar, você que gostou da palavra, você que se simpatizou com o conteúdo e com outros conteúdos, eu vos peço, se inscrevam, deem likes, compartilhem, façam comentários, porque ajuda o algoritmo do YouTube a rodar isso para frente, para poder que esse conteúdo atinja várias pessoas. Meu objetivo é esse, pregar o Evangelho, meu chamado é esse, né? Sou pastor Joselito Rocha, da Primeira Igreja Batista no Encantado, aqui no município do Rio de Janeiro, estado do Rio, Brasil, né? E eu tenho esse chamado, mesmo antes de ter sido ordenado pastor, em 2012, fui ordenado evangelista, né? Em 2010, né? E tenho esse chamado de pregar o Evangelho da Graça. Amém? E você que já está aí com a sua Bíblia, peço que você abra lá no livro dos Salmos, no capítulo 42. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A mensagem que diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Livro dos Salmos, capítulo 42, versículos de 1 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: assim como o cervo brama pela corrente das águas, em algumas versões, assim como a corça anseia por águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O que está abatido, ó minha alma? Porque perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Com relação à autoria desse salmo, há uma pequena divergência. A maioria diz que foi o rei Davi que escreveu. Alguns o colocam como, aqui no subtítulo em cima, a alma nela por servir a Deus no seu templo, colocam aqui cantor mó entre os filhos de Coré, que também eram adoradores. Eu costumo aceitar que tenha sido Davi que escreveu, porque aqui também fala da questão de adversários, ele era um homem de batalha, e ele sofria de angústia, como um rei, como um líder. Sofre, né? Desde que ele teve o seu chamado manifesto da questão de ser rei de Israel, primeiro Samuel vai à casa de Jessé, ele não está presente, e Deus fala com Samuel que nem é nenhum dos irmãos dali, dos filhos de Jessé, e ele estava pastando ovelhas, né? Ele era um pouco diferente dos outros irmãos na coloração do cabelo, na altura, mas não pense que ele passou por perseguições do rei Saul, entendeu? Casou com a filha dele, tinha amizade por Jonathan, irmão. O que acontece? Ele considerava ele como irmão, né? A amizade dele era muito grande. E fora os outros conflitos que ele passou, vários problemas também. A questão de também ter cedido ao pecado, né, do desejo de Betseba. Então, ele era um homem de angústias, de sofrimento. Então, o texto aqui, assim como um animal precisa da água para viver,
nós também precisamos de Deus para viver espiritualmente. O autor busca isso. Está escrito por alguém que tem a sua alma abatida. Se a gente for citar pessoas na Bíblia também que tiveram sua alma abatida, sua saúde emocional comprometida, você tem o Elias, que disse que não choveria por 3 anos e não choveu. E ele foi perseguido. A mulher de Acabe, do rei Acabe, Jezabel, queria matá-lo. Ele se escondeu, ficou dentro de uma caverna. Mas Deus falou com ele, usou os anjos, mandou alimento para ele, disse que ele tinha uma caminhada ainda muito grande. Não era o fim dele. Ele preferia morrer ali do que morrer na mão da rainha. Paulo passou por isso, pelos seus conflitos, alguns, até o nosso próprio Cristo também, no Monte das Oliveiras, entendeu? A aflição daquele compromisso, daquela obediência a Deus, de se sacrificar por nós, fez que ele até transpirasse sangue. Muitos acham não, que homens e mulheres de Deus não podem sentir medo, não podem sentir angústia, não podem sentir conflito. Davi está falando com ele mesmo aqui. Ele diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que fica perturbada? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, ao Deus da salvação, da face de Deus. Você tem louvores que falam sobre isso? Eu estou aqui, estou falando com vocês, estou olhando o tempo aqui. Harpa cristã, que fala assim: por que te abates, ó minha alma? Não tenhas medo e tenha calma. Não tenhas medo, por Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. Ou tem uma canção aí, uma canção da Bruna Carla que também fala isso. Ela fala assim: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quer dizer, você fala com você mesmo. Porque muitos perguntam aqui, onde está o teu Deus? Mas às vezes a nossa própria alma pergunta: onde é que está o teu Deus? Que as coisas não estão melhorando. Eu estou fazendo aqui uma interpretação lúcida desse texto. Porque às vezes muitas pessoas são criticadas por falarem sozinhas, falam assim: camarada tem problema mental, tá falando assim. Às vezes você pode falar, até verbalizar. Aqui não está dizendo como, Davi, se ele fez isso em pensamento, se ele no momento de oração sozinho, ele falou assim: por que a minha alma está batida? E por uma revelação do Espírito, ele diz a ela assim: espera em Deus. Muitas das vezes, o próprio Deus diz para nós, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E às vezes nós dizemos para nós mesmos: Joselito, ou Alexandre, ou Mariazinha, ou um jovem, ou um ancião que esteja ouvindo isso, espera em Deus. Nós às vezes temos que dizer para nós mesmos. Eu não sei a luta que você passa. Todos nós passamos por luta, sendo servo de Deus ou não. Eu passo pelas minhas. Muitas das vezes tem que se dizer assim: por que a tua alma está batida, meu irmão? Espere em Deus. Essa palavra veio para mim ontem e eu estou compartilhando aqui com vocês ela. No livro de Salmos 42, do verso 1 ao 5. Mas recomendo que leiam os 11 versículos, que é muito esclarecedor. Que Deus fala conosco através da sua palavra. Assim como Jesus cumpriu toda a lei de Moisés, cumpriu o livro dos Salmos e o livro dos profetas, essa palavra se aplica a nós. Espera no Senhor Jesus, que é o Deus encarnado, homem. Nós esperamos em Deus, em Cristo Jesus, que é o pacto da nova aliança, a aliança em Cristo, a graça de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida
e você compartilhe essa palavra para passar para outras pessoas. Amém? Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Por isso eu digo, se inscrevam, deem likes, compartilhem, façam comentários para que o algoritmo multiplique esse vídeo no YouTube. Amém? Deus abençoe a todos.